Episódio de hoje: Cafarnaum, a Vila dos Confortados. Olá, shalom pessoal, estamos em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus veio habitar. O evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 13, diz que deixando Nazaré, ele veio habitar em Cafarnaum. Cafarnaum, cidade marítima da Galileia, além do Jordão, no caminho do mar, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Jesus então desce de Nazaré e vem para a região da Galileia habitar em Cafarnaum. O nome Cafarnaum provém do hebraico Vila de Naum, Farnahum. Porém, Nahum vem do verbo hebraico Naham, que significa confortar, consolar, ou seja, a vila dos confortados, a vila dos consolados, ou também a vila daqueles que foram alcançados pela compaixão. Então esse é um lugar maravilhoso, o próprio nome já identifica com esse lugar. O texto diz que o povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Então foi nesse lugar que Jesus passa os últimos 3 anos aproximadamente do seu ministério. Ele morava aqui em Cafarnaum. O texto bíblico do Evangelho de Marcos diz que ele morava em Cafarnaum. Aqui em Cafarnaum nós temos uma sinagoga do tempo bizantino que fora construída sobre as ruínas da sinagoga dos templos de Jesus. Nós temos também a casa da sogra de Pedro, que era a casa que Jesus também morava. Ali aconteceu vários milagres. Aqui nessa cidade de Cafarnaum, muitos milagres aconteceram. Foi uma das cidades que mais presenciou os milagres de Jesus. Tanto é que Jesus depois amaldiçoa a cidade, lança uma profecia dos ais sobre a cidade, dizendo que ai de ti Cafarnaum, ai de ti Corazim também, que está próximo aqui, que muitos ouviram e viram os milagres que foram feitos aqui e mesmo assim não creram. Jesus falou que o castigo, que o juízo sobre eles seria maior do que o juízo sobre os de Sodoma e Gomorra. De fato, hoje só sobrou as ruínas da cidade de Cafarnaum. Nós vamos conhecer então essa cidade. Era uma aldeia de mais ou menos 1.500 moradores aproximadamente. Era uma cidade, uma vila, uma aldeia de pescadores. Foi aqui que ele chamou os discípulos filhos de Zebedeu, aqui que ele chamou Pedro, André, Tiago, João, porque eles moravam aqui. Pedro morava aqui, a família deles morava aqui, eles eram pescadores, sobreviviam da pesca aqui. É uma cidade marítima, porque está localizada exatamente ao lado do Mar da Galileia. Aqui também é o local das fontes das águas, e na época bíblica era um local de fronteira entre a província governada por Herodes Antipas, que governava essa região até Jerusalém, até a Judéia, e o Herodes Filipes, que governava a região norte, indo até ali próximo ao Monte Hermon, a parte norte do Mar da Galileia. Então era uma fronteira de províncias, e para isso aqui se cobravam impostos. Por isso que aqui tinha uma coletoria, tinha um local de cobrança de impostos, e foi aqui que ele chamou Levi, o discípulo Mateus, que depois escreveu o seu evangelho. Mateus foi chamado na coletoria, ele era um publicano, um cobrador de impostos, foi chamado aqui também. Foi aqui também que aconteceu aquele milagre da moeda na boca do peixe, quando eles tiveram que pagar o tributo, eles não tinham dinheiro. Jesus manda Pedro pescar, ele tira o peixe e o peixe tinha uma moeda que deu para eles pagarem os impostos. Então aqui havia essa fronteira entre as províncias e eram cobrados os impostos. Um local muito importante, a maior parte das cenas bíblicas do ministério de Jesus, dos milagres, aconteceram nessa cidade. Então vem comigo, vamos conhecer agora a sinagoga, vamos conhecer a casa da sogra de Pedro, vamos dar um giro aqui e conhecer essa cidade. Bom pessoal, estamos agora aqui na sinagoga de Cafarnaum. Como eu falei para vocês, essa sinagoga então ela foi construída no século
3, 4 do período bizantino sobre as bases da sinagoga do Templo de Jesus. Então essa pedra branca que vocês estão vendo é uma sinagoga bizantina, 300 anos depois de Jesus, mas construída exatamente em cima onde era a sinagoga original da época de Jesus. Quando nós lemos no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 21, diz que logo que Jesus entrar em Cafarnaum, no sábado, ou seja, no Shabat, ele veio aqui nessa sinagoga e aqui ele ensinava o povo. Aqui na sinagoga, Jesus ensinava as pessoas. E diz que ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tem autoridade. E logo naquele mesmo sábado que ele ensinava, nos diz o texto do capítulo 1, na sequência, os próximos versículos do Evangelho de Marcos, que um homem com espírito imundo se manifestou aqui, ou seja, um endemoniado, e os demônios falaram, Jesus expulsa aqueles demônios, e eles reconhecem que ele era o Filho de Deus, o enviado Filho de Deus. Então os demônios são os primeiros a identificar Jesus como Filho de Deus, como o Messias que havia de vir. Ele manda que os demônios se calem, e esse então homem é liberto aqui nessa sinagoga. Aqui, logo após o ensinamento de Jesus, aconteceu essa libertação desse homem possuído por demônios. E no final da ministração, naquele sábado, Jesus sai e vai para a casa de Pedro, e ali ele cura a sogra de Pedro. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês a casa da sogra de Pedro. Mas o importante aqui é ver essa sinagoga. Os bancos eles estão ao redor, e no meio ficava então o que ministrava a palavra, que ensinava. Também a sinagoga era usada para, não somente para ensinamento da Torá, das Escrituras, mas também para outros assuntos da comunidade. Era a principal construção da cidade, tanto é que a maior construção aqui dessa aldeia de Cafarnaum é a sinagoga. No hebraico, sinagoga é Beit Knesset, ou seja, casa de congregar, casa de assembleia, casa de encontro. Era aqui que aconteciam os encontros comunitários, principalmente nos Shabats, nos sábados, o 7º dia, para o ensinamento da Torá. Aproveitando esse local aqui, quando se ensinava a Torá, todos os sábados se lê uma porção dela, se lê uma parte. A Torá é dividida em 54 porções, chamada de Parashot, e essas porções são estudadas em cada Shabat durante o ano do calendário bíblico judaico. Naquele Shabat que ele ensinava aqui, se estudava aquela específica porção daquele Shabat e assim por diante. O sábado, então, se passa a ser o dia sagrado, é o dia sagrado, e Jesus, então, naquele dia estava aqui ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Bem, pessoal, agora nós estamos aqui na casa da sogra de Pedro. O texto que nós falamos na sinagoga, Jesus acabou de ministrar na sinagoga, naquele Shabat, naquele sábado, e diz o texto que logo que saíram da sinagoga, vieram à casa da sogra de Pedro, que ela estava enferma, estava com febre, e Jesus cura a sogra de Pedro. Está registrado lá no Evangelho de Marcos. Aqui então morava a sogra de Pedro, a família de Pedro, e também Jesus provavelmente morava aqui, porque ele estava junto com a família de Pedro. Para explicar sobre a casa aqui, gostaria de chamar a Raquel, nossa guia aqui em Israel, que vai falar para nós sobre a casa de Pedro. Shalom, professor Clério, shalom pessoal que está assistindo o canal Viagem na Bíblia. Nós estamos num local aqui muito conhecido, quem visita Galileia, quem visita Cafarnaum, sempre vem a esse local chamado local a casa de Pedro. Mas como é que foi marcado esse local? Na verdade, pouca gente sabe que esse local ele foi tradicionalmente marcado desde o primeiro século, né? Depois nós temos testemunho de peregrinos que andaram por aqui no 4º e 5º século, que disseram o seguinte, que já havia uma igreja no local e que as paredes eram as paredes originais da casa do apóstolo Pedro. Então, esse testemunho, na verdade, desses peregrinos, são a maior evidência de que realmente esse é o local.
Pois depois foi construída aqui no quarto século uma igreja, né? No período bizantino foi construída uma igreja. Essa igreja foi destruída no período árabe e mais tarde os cruzados também marcaram esse local, que depois foi descoberto nas escavações do século XIX, né? Hoje nós temos uma igreja acima, aqui uma igreja católica dos franciscanos, mas esse local então já havia evidências de que esse local era marcado desde o primeiro século, desde o segundo século as pessoas se reuniam aqui para comunhão, para aprender. Depois no período bizantino tinha se transformado já em uma igreja. Esse é o testemunho de pessoas que passaram por aqui no quarto e quinto século. Então é um local realmente, geograficamente, seria muito evidente que fosse aqui também por causa da sinagoga. A Bíblia diz que Jesus saiu da sinagoga e foi curar a sogra de Pedro. Então é um local muito próximo, também faz muito sentido biblicamente. Mas o maior testemunho são esses registros de peregrinos muito antigos que marcam esse local e depois foram marcados também por igrejas desde o período bizantino. Bem, obrigado, Raquel. Nós estamos saindo aqui da casa de Pedro. Vamos mostrar para vocês algumas coisas interessantes, alguns achados arqueológicos que foram encontrados aqui junto à sinagoga, alguns símbolos da época bizantina que estavam na sinagoga, símbolos que têm origem no paganismo. Eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou pedir para a Raquel explicar cada símbolo desse, o que significa, e isso nos leva a crer que nesse período da história do judaísmo também havia um sincretismo religioso nessa época aqui. Vamos conhecer esses símbolos. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora, vamos mostrar para vocês esses achados arqueológicos com símbolos utilizados na sinagoga do terceiro século. Eu estou aqui com a nossa guia Raquel, ela vai mostrar para nós esses símbolos. Nós estamos aqui em frente aos principais achados arqueológicos relativos a essa sinagoga do terceiro século, pedras que ornamentavam essa sinagoga. Estamos aqui diante dessas 4 pedras que faziam parte da caixa, o Aron Kadosh, né, em hebraico, o Aron é armário, onde se guardavam os livros da Torá, onde se guardavam os rolos, né, da Torá nessa sinagoga do terceiro século. Mais adiante nós vamos mostrar peças de pedra ornamentais, né, que foram esculpidas nessa sinagoga, com símbolos pagãos. Isso acontecia bastante nessas sinagogas do segundo, terceiro e quarto século. Nessa época houve muita influência, principalmente da mitologia grega, da mitologia romana inclusive, de símbolos pagãos nas sinagogas que foram encontradas aqui na Galileia. Aqui nessa pedra nós podemos ver essa concha, né, que é na mitologia grega o símbolo de Afrodite, a deusa da fertilidade. A deusa, digamos que influenciava o sexo feminino, então é um culto ao sagrado feminino. São símbolos que é muito comum nessas sinagogas do terceiro e quarto século. Se encontra muito essa alusão a Afrodite, essa concha se encontra bastante. Então, digamos, são símbolos que foram encontrados nesse período já com esse sincretismo de simbologias da cultura grega, da religião e da crença grega, e principalmente essa alusão ao sagrado feminino. Novamente aqui nós continuamos vendo essas pedras, né, essas esculturas, e aqui nós vemos, por exemplo, que você vê que aqui tem a estrela de Davi, né, que é um símbolo judaico desde sempre. E vemos aqui então a estrela de 5 pontas, que já é uma alusão ao gnosticismo, a todo esse sincretismo da mentalidade grega. Nessas sinagogas então existia esse tipo de ornamentação. Você vê também flores aqui como a rosa de 5 pétalas e outras flores, e símbolos judaicos junto, como romã, uvas. Mas o principal aqui, que se faz essa diferenciação entre a estrela de Davi e a estrela de 5 pontas, né? Se refere aos 5 elementos, a crenças gnósticas. Vou mostrar para vocês também aqui em Cafarnaum uma prensa de azeite feita em pedra original. Veja que é pedra preta daquela época do primeiro século, e aqui se moíam as azeitonas
né? As olivas que eram colhidas, eram moídas, aquele rebolo então puxado por animais normalmente, se moía a azeitona para extrair o óleo, o azeite que era usado na alimentação, usado para limpeza, usado para iluminação, enfim, tinha uma enorme utilidade o azeite de oliva, não só naqueles tempos, mas também atualmente aqui em Israel. O óleo de oliva, o azeite de oliva é muito utilizado, só se utiliza na alimentação o azeite de oliva. Ok, pessoal, então nós acabamos o nosso passeio aqui em Cafarnaum. Queremos agradecer a Raquel que nos auxiliou aqui com seu conhecimento histórico, cultural, agregando também para nós algumas coisas interessantes, como por exemplo esses símbolos que foram encontrados aqui na sinagoga do período bizantino. Espero que vocês tenham gostado de Cafarnaum. Nós finalizamos aqui então o nosso passeio aqui em Cafarnaum, a cidade de Jesus. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br